Hebreus, capítulo de número 7, prosseguindo a nossa exposição desta carta. Hebreus, capítulo 7, verso 11 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ou ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós estamos com a Tua palavra diante de nós, está aberta mais uma vez. Estamos aqui para ler, estudar este livro santo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua, nos ensine. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Eu creio que há muitas similaridades, muitas analogias que a gente pode fazer para entender certos conceitos da palavra de Deus. E eu vou me referir aqui, vou fazer referência a dois eventos bastante conhecidos e até celebrados, né? Depende também hoje de que ponto de vista ideológico a gente está, né? Mas dois eventos que estão separados 100 anos. Um é do Brasil, outro teve uma repercussão mundial. O primeiro dele é o ano de 1889, a proclamação da República. Nós vivíamos sob o regime, sob o sistema de um império, mas em 1889 houve aquilo que é conhecido de proclamação da República. Passamos de uma monarquia, passamos de um regime imperial, tínhamos rei, rainha e tudo mais, e então passamos a ser uma república, a República Federativa do Brasil. A ordem mudou, o sistema mudou. A outra referência, um marco na história do mundo, foi 100 anos depois, em 1989, com a queda do regime, do sistema, da ordem socialista no leste europeu, a antiga, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, caíram, e outros países satélites também sob a influência do socialismo, do comunismo, do regime, do sistema, também caiu. E isso foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim. Quem não se lembra disso? Quase todos nós que estamos aqui tem
essa imagem, porque ficou muito, ainda que não tenha vivido, não estava vivendo naquela época, pelo menos você tem registros, você tem imagens disso. Isso repercutiu o mundo inteiro e, de certa maneira, isso também representou mudanças muito grandes, não só para aqueles países, mas também para o mundo de uma maneira geral. E vocês vão ver que o texto que está diante de nós, que eu li nessa noite, para nossa reflexão, para a exposição, tem a ver com uma mudança profunda, tem a ver com uma mudança de sistema, de ordem, não do ponto de vista político, é verdade, não ideológico, mas tem a ver com uma profunda mudança, muito mais profunda, e que teve muito mais repercussão, obviamente, para a nossa vida como cristãos, para a nossa vida religiosa, para o conhecimento e o aprofundamento da verdade que estão presentes nas Escrituras Sagradas. Esses outros e muitos outros, esses dois e muitos outros eventos, acontecimentos, mudanças de ordem, mudanças de sistema, certamente teve influência e teve repercussões na vida das pessoas, não tenho dúvida disso, especialmente aquelas que estavam imediatamente envolvidas nesse processo histórico. Mas nada foi tão profundo e mais contundente do que essa mudança, essa que eu chamaria de uma nova ordem mundial, que esse texto está apresentando para nós e que nós lemos uma parte dele. Hebreus capítulo 7 é um capítulo muito importante no livro de Hebreus e muito importante para o cristianismo, inclusive. Entendê-lo bem, compreendê-lo bem, é de grande importância para a nossa vida espiritual e para a compreensão do cristianismo, para a nossa relação com Deus. E começando aí do capítulo 7, de 1 a 10, qual passamos já por ele, Hebreus capítulo 7, 1 a 10 é fundamental para o argumento que está agora diante de nós. Na verdade, até o final do capítulo, de 11 até 28, não só até 11, 19, que expande os dois pontos-chave que foram estabelecidos nessa passagem de 7, 1 a 10. Primeiro, nós vimos lá, recordando aqui, que Melquisedeque, aquele rei lá do Antigo Testamento, que apareceu assim, de uma maneira inesperada, muito inexplicada, lá no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão, indo atrás do seu sobrinho Ló, que fora levado cativo juntamente com outros moradores, pessoas ricas da cidade de Sodoma e Gomorra, foram levados por 4 reis do Antigo Oriente Próximo, e Abraão foi no encalço ali daqueles reis e conseguiu trazer de volta. Ele, quando está voltando ali para a sua cidade, para a sua região e devolvendo os despojos, os bens e o próprio Ló, ele se encontra com um personagem misterioso, Melquisedeque. O capítulo 7, de 1 a 10, tratou dele. E ele se torna aqui um paradigma, um personagem, além de ser um personagem histórico, que foi de fato, mas uma marca importantíssima na própria teologia aqui do livro de Hebreus. E Melquisedeque é maior que Abraão, porque ele pagou dízimos a Melquisedeque. Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Portanto, isso é uma implicação que foi tirada. Seu sacerdócio, ele era um rei, um sacerdote, ele é maior do que o sacerdócio levítico. Esse é o ponto importante aqui. Segundo lugar, o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Essas são as duas conclusões, as duas elaborações que foram feitas por esse autor do capítulo 7, de 1 a 10. Primeiro,
que ele é superior a Abraão. Portanto, se Abraão é pai, né, de Isaac, pai de Jacó, que é pai dos 12 patriarcas, que é Levi, inclusive então, tendo aquele que é o pai da fé, o pai de todos estes, se submete a Melquisedeque, pagando dízimo, então a implicação na argumentação é que Abraão é inferior a Melquisedeque. A segunda coisa que é dita aqui é que ele tem um sacerdócio eterno, é para sempre. E é por isso que o autor aplica isso, então, ao sacerdócio, ao sumo sacerdote do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, de 11 a 28, se divide, então, nessas duas partes que está diante de nós, que hoje nós vamos considerar essa primeira, de 11 a 19, e depois 20 a 28. O foco dos versos 11 a 19 está na inferioridade do sacerdócio levítico, enquanto o foco dos versos posteriores, verso 20 a 28, está exatamente, a ênfase está na superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Se de um lado ele enfoca na inferioridade do sacerdócio levítico, é inferior ao sacerdócio que ele estará apresentando mais adiante, o sacerdócio de Melquisedeque, que representa o sacerdócio de Cristo, é superior. Então, os cristãos hebreus estavam vacilantes quanto à fé. É sempre importante você olhar para Hebreus, essa carta do Novo Testamento. Cada carta tem a sua história, assim como, por exemplo, quando Paulo escreve a Colossenses, o problema por trás é que o senhorio de Cristo, o Senhor Jesus Cristo e a sua pessoa, a sua obra estava sendo minimizada, desprezada. Então ele escreve a carta aos Colossenses. Romanos tem a sua história, 1 João tem a sua história, Hebreus tem também por trás. E o problema que está aqui é que todo esse argumento que é dito dessa maneira como é colocada é para exatamente mostrar para aqueles cristãos hebreus, judeus que estavam lá na cidade de Roma, sendo perseguidos, sendo debochados, sendo criticados, tendo seus bens expoliados por causa da fé, por causa do cristianismo, eles estavam abandonando, desistindo, alguns sendo tentados pelo menos, até estavam deixando o culto, inclusive, você verá isso lá no capítulo 9, capítulo 10, deixando de congregar, deixando de ir à igreja, por medo ou por desânimo, achando que talvez não foi uma grande coisa assim ter se tornado cristãos. Era melhor quando eles eram judeus, ou sendo judeus, assumindo a religião judaica. Eles não tinham tantos problemas do passado, porque a religião judaica, ou o judaísmo, era uma religião lícita, ou seja, uma religião que era aceita pelo Império Romano. Então isso é bom, você ter uma religião aceitável, apetecível, ter uma religião aceita, isso é bom, as pessoas não te enchem muitas paciências por causa disso. Por outro lado, ainda era aceito pelos judeus, seus conterrâneos, os seus amigos de nacionalidade, de raça, e desde que se tornaram cristãos, eram perseguidos pelos romanos, pelos gentios, e também perseguidos pelos seus patrícios, os seus amigos. E os cristãos, então, hebreus, estavam vacilantes quanto à fé cristã, pensando inclusive em retroceder ao judaísmo. A partir do capítulo 7, a rigor, isso começou lá no capítulo 5, quando ele começou a falar do sacerdócio levítico em comparação com o sacerdócio de Cristo. Mas depois disso ele fez uma longa digressão, uma parênese, ou seja, uma passagem exortativa aos crentes hebreus, e aí ele vai na alma do judaísmo, que é o sistema levítico, sistema sacrificial. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo, essa é a sua tese nessa carta. O judaísmo não era falso,
simplesmente que o judaísmo havia se cumprido no cristianismo. A obra que Cristo realizou anulava todo o sistema de crenças do judaísmo, nos sacerdotes e sacrifícios. O autor então demonstra que os sumos sacerdotes da ordem levítica, do sistema levítico, dos filhos de Arão, deram lugar a uma nova ordem, a um novo sistema, a ordem de Melquisedeque, que é a ordem da qual Cristo faz parte. Por que foi necessário um novo sumo sacerdote, uma nova ordem, um novo sistema? Por que foi necessária uma nova ordem para que aquele sistema realmente funcionasse? Por que aquele sistema não era suficiente e foi necessário um novo? Essa é a questão que os versos 11 a 19 lidam. 3 razões. Veja aí a primeira. A primeira foi porque a primeira ordem de sumos sacerdotes, ou o primeiro sistema, não cumpriu o seu objetivo principal. Qual é, segundo a Escritura Sagrada, o objetivo, o propósito principal de uma religião? Aproximar as pessoas de Deus. Se uma religião não cumpre isso, então larga de mão. Se o tipo de religião que você exerce, que você diz que é, como, sei lá, você diz que é, se ela não te põe cara a cara com Deus, resolve o problema principal, então, me desculpe, ou essa religião é falsa, ou então você tem algum problema. Tem algum problema. Em outras palavras, é isso. E foi esse o problema com o sistema religioso da primeira ordem. Não cumpriu verdadeiramente, com profundidade, o propósito para o qual ele veio. Os versos de 11 a 14 têm a seguinte estrutura. Note aí, corra os seus olhos sobre esses versos e veja aí a estrutura deles. A gente precisa primeiro entender isso. O verso 11, note bem, tem uma longa pergunta, com um parêntese aí explicativo dentro dessa pergunta, né? Verso 11, então, tem essa longa pergunta, como é comum aí no livro de Hebreus, sempre tem essas perguntas que a gente às vezes se perde, mas ela precisa ser bem entendida. E os versos seguintes, 12, 13, 14, fazem então as explicações, dão as razões, faz a pergunta e logo vem as respostas, vamos dizer assim. Vamos entender isso numa visão que a gente pode compreender. Essa pergunta talvez fique clara para nós se a gente fizer uma outra pergunta, que é a seguinte: qual era o propósito de um sacerdote lá no Antigo Testamento? Por que Deus instituiu o sacerdócio ou os sacerdotes em Israel? E a gente poderia dizer, e isso está presente em todas as culturas antigas, religiosas antigas. Para que serve, ou para que servia um sacerdote, por exemplo, na religião lá dos egípcios? Ou em qualquer outra religião do Antigo Oriente Próximo antigo? E hoje? Qual o propósito? Simplesmente apresentar o homem diante de Deus, representar o homem diante de Deus. O homem é pecador e precisa de alguém que o represente perante Deus. Este era o sentido do sacerdócio levítico também. É claro que na religião judaica, lá no Antigo Testamento, isso era muito mais bem elaborado e havia muito mais do que todas as religiões
do mundo antigo naquela época. Os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, cumpriram esse objetivo? Sim e não. Não completamente, segundo o autor aqui de Hebreus. Os sacerdotes e seus sacrifícios não podiam purificar a alma do pecador do seu pecado. Interiormente, o peso da culpa e a mancha do pecado permaneciam. Por quê? Porque, segundo o nosso autor, somente o sangue do verdadeiro sacrifício ministrado pelo mais completo sacerdote, o perfeito, é que podia fazer isso. Ele começa exatamente assim no verso 11, dizendo: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico. O que esse termo perfeição significa? A palavra grega, e é por isso que é muito importante, muitas vezes um termo traduzido para nós na língua portuguesa, às vezes não é suficiente, a gente precisa compreendê-lo melhor no seu sentido. O termo aqui, perfeição, na minha versão, na Revista e Atualizada, talvez tenha um outro sentido, outra palavra aí na sua língua, ou na sua tradução, na sua Bíblia, teleioses, indica não perfeição moral propriamente, mas a ideia de que um alvo deveria ser atingido. Ou seja, a lei do Antigo Testamento, a lei cerimonial, em seu aspecto, então, ali, cerimonial, de cerimônias, aquelas leis levíticas, quando você abre o livro de Levítico, né, e começa a ler todas aqueles holocaustos, aquele tipo de sacrifício, e tudo aquilo que o sumo sacerdote deveria fazer, como deveria se vestir, as suas cerimônias, tudo aquilo, não poderia produzir reconciliação, nem a inteireza de vida, nem a santidade de coração exigida por Deus. Então, o sistema levítico, aquele sistema sacrificial da religião do Antigo Testamento, ou da religião judaica, não alcançou o seu grande objetivo. Por isso, era necessário um outro que fosse completo, perfeito nesse sentido, que completasse. O verso 11 nos informa que uma mudança é necessária, é necessário a mudança de ordem, de um sistema, não político, não ideológico, mas uma nova ordem é necessária. A antiga mostrou-se insuficiente. Note bem, não era errada, não era falsa, mas era insuficiente. Se há uma mudança, então, de sacerdócio, é necessário também uma mudança de lei. Imagine, se a nossa política hoje, os nossos políticos hoje, o nosso presidente ou os representantes da Câmara quisessem, então, mudar o regime do nosso país, como se fala muitas vezes, né? Nós vivemos um presidencialismo, então aí falando novamente em parlamentarismo, um semi-presidencial, ou então alguém assim mais saudoso, saudosista, a voltar à monarquia. O que era necessário? Seria possível? Seria possível? Não, a não ser que houvesse uma mudança na Constituição, na lei, nas leis do nosso país. A lei precisa mudar. Então, o sistema acerca de como o homem se chegava a Deus mudou. Era segundo a ordem levítica. Agora, e já profetizado lá atrás, nós vamos ver aqui, lá mesmo, lá agora houve mudança na lei.
Lá era segundo a ordem levítica, dos levitas, como foi estabelecido lá por Moisés, por Deus a Moisés. Tudo deveria ser feito exatamente, cada mínimo detalhe, cada objeto dentro do tabernáculo, cada coisa no seu devido lugar, e tudo, um refrão que se faz perceber o tempo todo, de Êxodo 25 até Êxodo 40, na composição do tabernáculo, é: vê que faças todas as coisas conforme a descrição que é feita a você. Era tudo segundo a ordem levítica, tinha as regras segundo a ordem do tabernáculo. A ordem que substituiu a anterior era segundo o novo sacerdócio, era uma nova ordem. Para começar, o sumo sacerdote era de outra tribo, diz o verso 13, o verso 14, não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. E o sacerdócio de Melquisedeque, que fora posto lá atrás, que fora profetizado inclusive, que foi primeiramente demonstrado para Abraão, o pai da fé, que era inferior a ele. E é por isso que diz os versos de 1 a 10 que o inferior é abençoado pelo superior. Logo, se Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, ele então era inferior. E mais ainda, como ele vai apresentar mais adiante, o Salmo 110, Davi profeticamente diz que um dia viria um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e é deste que ele está falando aqui. Veja, há dois eventos importantes quanto à revogação do sacerdócio levítico e a introdução de uma nova ordem. Isso é, para fecharmos aqui, é o quê? Dois eventos para a introdução dessa nova ordem mundial. A primeira é que, teologicamente, a nova ordem ocorreu quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, não mais. Segundo lugar, do ponto de vista histórico, a antiga ordem só acabou quando o templo foi destruído em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Interessante que alguns autores, inclusive, dizem, uns teólogos, que a destruição que é profetizada por Jesus, lá Mateus capítulo 24, lembra lá? Da destruição de Jerusalém, que destruiu também o templo, foi uma espécie exatamente de juízo de Deus, de manifestação de Deus, quanto havia ainda, nesse período ali de 30, 40 anos, entre a morte de Cristo, a sua ressurreição, por volta do ano 30 até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e o templo especialmente foi completamente, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse, não ficará. Lembra dos discípulos olharam para o templo, Pedro disse a alguns: Senhor, que lindas construções. Jesus olhou e falou assim: não ficará pedra sobre pedra. E realmente não ficou pedra sobre pedra. O sacerdócio levítico, até esse tempo, 30, 40 anos, ainda até a igreja ia para o templo e participava dos sacrifícios, confundindo as coisas. E por isso tudo foi destruído ali, como um sinal de que agora acabou. E é por isso que é um absurdo a gente dizer, irmãos, essa é uma clara implicação, gente ainda tentando construir templo, aliás, construído, né? Templo de Salomão. É um absurdo teológico e histórico. Quantos templos Deus precisa destruir para entender que não é mais esse sistema? Nós não temos mais
um lugar privilegiado sobre a face da terra. Não é Jerusalém. Esse fanatismo por Israel e Jerusalém, deixando as questões ideológicas, as questões políticas, geopolíticas de lado. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, não há nada mais com respeito a Jerusalém. É uma cidade historicamente com uma rica mensagem histórica. Beleza, ótimo. Mas não há nada mais. Tem um viés teológico chamado dispensacionalismo, dispensacionalista, que até hoje entende que um templo precisa ser reconstruído lá onde está a mesquita que os islâmicos construíram. E a grande luta é essa. Não há mais. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele cumpriu, esse texto diz isso. O que Hebreus está ensinando é isso. Não precisamos mais. Não devemos esperar mais nada nesse sentido. A única coisa que nós esperamos agora, o último movimento da história que completará a nossa salvação, é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E pronto. Segundo lugar, por que não mais isso? Não mais essa antiga ordem? Porque a primeira foi constituída de cerimônias carnais, verso 15 ao verso 17. A palavra carnal aqui no verso 15 chama a atenção para o fato de que todas as exigências do sacerdócio levítico eram de natureza física ou relativa à carne, ou seja, ao aspecto físico da vida. Não fazia referência às questões espirituais, morais que eram requeridas. Caracterizava-se pela linhagem humana segundo a carne. Primeiro, era da tribo de Levi e virou uma briga. No período intertestamentário, que é esse período entre Antigo e Novo Testamento, essa página branca da sua Bíblia aí, representa 400 anos de história. Então, ali muitas guerras, inclusive uma disputa por quem era o sumo sacerdote, porque tinha uma linhagem de alguém, de um dos parentes de Arão, a outra requeria, então, lembre-se que isso estava dentro das regras das leis. Então, era uma linhagem humana segundo a carne, nesse sentido que o texto está dizendo carnal, não no sentido pejorativo que a gente usa muitas vezes, de imoralidade. Também era uma ideia de perfeição física, de pureza cerimonial. Essas que eram as características dessa antiga administração cerimonial do pacto. Um sistema de culto baseado exclusivamente nos requisitos carnais de um corpo sujeito à morte. Por força do que está nas Escrituras, isso deveria ser transitório em sua própria natureza. Arão e todos os que seguiram a ele eram mortais. Ou seja, o judaísmo, especialmente tendo se deteriorado, especialmente aqui no tempo de Jesus, se preocupa ou se preocupava pelo lado externo da religião. Este é o grande enfrentamento do apóstolo Paulo, por exemplo, quando vai evangelizar as regiões ali de Antioquia, capítulo 13, 14, 15, havia um pessoal, os chamados judaizantes, que sempre estavam atrás dele e pervertendo a fé, e todos os movimentos deles, toda a religião deles, era um judaísmo, inclusive, que foi muito adiante daquele que era o judaísmo das regras e leis do Antigo Testamento. Em contraste, o sumo sacerdote dos cristãos, diz o nosso texto, verso 15, 16, é imortal. Essa é a diferença. Tem vida indestrutível.
tendo morrido uma vez por todas e havendo levantado da morte, desempenha seu ministério a favor de seu povo no poder de uma vida que nunca pode ser destruída. A expressão aqui, vida indissolúvel, nesse verso 16, é única em todo o Novo Testamento. Em nenhum outro lugar é usada de novo essa palavra. E ela é muito especial. Embora Jesus tenha se oferecido como um sacrifício pelo pecado na cruz, sua vida não acabou. É isso que ele está querendo dizer. Ele venceu a morte e vive para sempre. E a Bíblia diz, nesse próprio livro, que ele atualmente está assentado à destra do trono da majestade, nas alturas. E é por meio exatamente dessa sua vida indestrutível que ele assume o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Caso algum de nós aqui fosse ao sacerdote no Antigo Testamento e perguntasse como ele pretendia aproximá-lo de Deus, ele ia falar para você dos mandamentos e dos rituais. Ele abriria lá os manuscritos lá do livro de Levítico e ia falar: olha, o que você vai fazer hoje aqui? Você é uma oferta do quê? É uma oferta de primícias, é o quê? Um holocausto, o que é? Qual o seu problema, meu filho? E ele então falaria uma por uma, cada um dos rituais da lei cerimonial. Veja, irmãos, como é superior o nosso sacerdote, o tempo em que nós vivemos, o novo tempo, a nova ordem a partir de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele não se baseia nisso. Jesus, o sumo sacerdote, o seu sacerdócio se baseia numa vida incorruptível, que é cheia de poder, de graça. Portanto, ele tem um ministério, como é dito aqui, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você pergunta para Jesus o que ele oferece para aproximá-lo de Deus, que é o grande, como a gente viu, o objetivo da religião verdadeira, ele responde que é com o seu sangue vertido, pela sua obra durante 33 anos de sua vida, que ele apresenta constantemente perante Deus, e cada pecado nosso foi devidamente resolvido, perdoado. No templo, impressionante isso, Jesus declarando isso lá na altura do capítulo 7, do Evangelho de João, no capítulo 7, quando ele estava numa das festas dos tabernáculos, ele, diante de pessoas, inclusive sacerdotes, fariseus, saduceus, sacerdotes que estavam ali no grande dia da festa, no último dia da festa, tinha uma cerimônia das águas. Ele vira para aquelas pessoas no seu discurso e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, Jesus está sugerindo que o Espírito Santo, que ele enviaria do seu trono sumo sacerdotal no céu, quando estivesse diante de Deus, que ele enviaria o Espírito Santo ao seu povo, e este habitaria para sempre. É essa nova ordem, esse novo sistema. Por isso, para aqueles lá que estavam vacilando na fé, os cristãos hebreus, deixar isso, voltar atrás, crer em outra coisa, era coisa pior, mais terrível que eles poderiam fazer. E é também, irmãos, hoje com essas palavras que estão aqui, de que nós temos
vivemos uma nova ordem, nós vivemos diante de um sumo sacerdote que penetrou os céus e oferece constantemente a obra que ele realizou durante seus 33 anos de vida sobre a face da terra, desde sua encarnação até sua morte de cruz, sua ressurreição, e estar assentado, está vivo diante do Pai, e intercede por nós. Em terceiro e último lugar. Por quê? Isso é tão importante para nós. Por que nós vivemos nesse tempo? Por que os cristãos hebreus precisavam compreender bem isso? Nós ainda até hoje precisamos compreender bem que nós vivemos diante de uma nova ordem, novo sistema, que Cristo é o que a morte de Cristo representa, porque esse primeiro sistema, essa primeira ordem de sumos sacerdotes foi limitada e inadequada. Olha o verso 18 e 19, vale a pena a gente reler. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Esse é o objetivo, não é eu disse lá da religião, nos introduzir, nos fazer nos aproximar diante de Deus, é isso. Nessa presente passagem, agora ele dá um passo a mais nesse argumento, enquanto o autor de Hebreus continua a explicar a diferença entre essas duas, veja o contraste aqui, essas duas administrações deste pacto, dessa aliança. Esses versículos dizem algo negativo sobre a antiga administração e algo positivo sobre a nova. O que não quer dizer que a antiga aliança, obviamente, era falsa, errada, no sentido de... Não, ela tinha exatamente os limites, mas no fluxo da história redentora de Deus, ela foi necessária e boa. O ponto negativo que o autor de Hebreus apresenta aqui é simplesmente que, como ministração da salvação, a lei não poderia proporcionar o que buscava. O objetivo de todo o sacerdócio é aproximar as pessoas de Deus, porém a antiga aliança não pôde fazê-lo. Ele diz aqui que essa é a sua fraqueza e a sua inadequação. E a gente poderia, irmãos, dizer que isso é verdadeiro hoje. Um código externo, um sistema de regras, pode nos indicar a direção correta. E é o que a lei, na verdade, faz. No entanto, ela não oferece poder nem mudança de coração. Esse é o problema das religiões que têm lei, mas não tem evangelho, não tem graça. Não é à toa, meus irmãos, que um dos grandes problemas, até entre os evangélicos, até hoje, e foi um dos grandes problemas através do qual a reforma se levantou para este propósito, foi exatamente isso. As pessoas, mesmo chamadas cristãs, estavam vivendo uma religião de obras, baseada em desempenho humano, em performance humana. Precisava fazer e fazer. Esse é o problema. Regras e regras. Mas o problema de uma religião baseada em obras, e pode dizer coisas muito boas, muito interessantes, é que não há poder para mudar o coração. Por isso que a nova aliança prometida lá no Antigo Testamento pelo profeta Jeremias diz que essa nova aliança vai introduzir no meu e no seu coração uma nova ordem interior. Ele escreverá nos nossos corações a lei de Deus. É uma maneira de profetizar a regeneração, o poder do Espírito Santo na nossa alma, mas não só para
transformar e tirar a morte por a vida, mas também para nos dar o poder para obedecer, para uma vida de santidade, uma vida de santificação. O autor diz que o sistema sacrificial levítico foi cancelado, anulado por causa da fraqueza e inutilidade. Por quê? Porque eles podiam ajudar os homens a se aproximarem de Deus, ou não podia, porque era incapaz de efetuar a justificação de pecadores diante de Deus. Mas pelo sacerdócio de Cristo se introduz, diz o texto, o último verso, esperança superior. Esta é a verdade mais sublime do cristianismo. Esperança superior, por causa do que Cristo fez. Eu queria terminar fazendo aqui umas últimas considerações, aplicações até mais para nós sobre esse texto, porque ele é muito importante. Esse texto, irmãos, nos ensina que nós temos um sacerdote que penetrou os céus, é Jesus Cristo, isso é óbvio. Ele substituiu os sistemas antigos, levíticos, da antiga administração do pacto, mas nós não podemos parar aqui. Se assim o fizermos, nós subvalorizamos o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Há o aspecto presente, irmãos, do qual nós precisamos entender para nós podermos ter uma vida cristã realmente vivida como Deus quer. Cristo é agora o sumo sacerdote vivo. Cristo agora é este sacerdote oferecendo-nos vida e poder que precisamos para nossa salvação, sim, para a certeza da vida, mas muito mais para nos socorrer agora, hoje, quando nós lutamos dia a dia contra pecados que insistem vencer a nossa vida de santificação. É assim, porque Ele está lá e Ele enviou o seu Espírito e continua ministrando a nós. Essa é a beleza do argumento dessa carta, irmãos. Ele que está diante de Deus, Ele envia-nos o seu Espírito, o seu poder no nosso interior para nos mudar e para nos transformar. E Paulo diz exatamente, refletindo sobre isso, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nós nos envelhecemos, nós mudamos, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É só porque nós temos a Cristo Jesus como sumo sacerdote que penetrou os céus que isso é possível. Em segundo lugar, uma ênfase sobre essa atual manifestação do Espírito. Sempre, meus irmãos, foi uma marca do protestantismo, da fé protestante. Por isso, rejeitamos a missa católica romana, que apresenta Cristo ainda como crucificado e um contínuo sacrifício. Porque a missa é exatamente isso, a repetição do sacrifício. Do mesmo jeito que era na antiga manifestação lá do pacto, lá no Antigo Testamento, sempre o sacerdócio de Arão, nunca o de Melquisedeque. Essa é a razão porque as cruzes católicas romanas estão sempre com o corpo lá. A representação que ele está ali morto, crucificado. Mas não é assim que nós aprendemos na Escritura Sagrada. Jesus não se encontra mais nessa cruz, por isso que as cruzes no protestantismo não tem a imagem, não tem alguém lá, uma representação, ela está vazia, porque Ele ressuscitou dos mortos, Ele está no céu vitorioso, não mais trabalhando como Arão, ano após ano, dia após dia, os sumos sacerdotes, mas o nosso sumo sacerdote está no céu, está vivo, ativo, ministrando segundo a ordem de Melquisedeque. E visto, meus irmãos, que o nosso sacerdote se encontra exaltado no céu com poder para transformar,
A vida cristã não é uma questão de performance, desempenho exterior, mas um aproximar-se de Deus pelo Espírito. E por último, esse texto traz uma grande lição para nós, irmãos. Muitos cristãos, infelizmente, parecem mais confortáveis com uma espiritualidade do Antigo Testamento do que com a vida da nova ordem, da nova aliança. Nós estamos numa nova ordem, a nossa espiritualidade é diferente. Nós preferimos contemplar a obra de Deus na vida de uma outra pessoa, como os israelitas, que fixavam os olhos em Moisés, por exemplo. Ficamos fascinados com pregadores, com músicos favoritos, exaltamos também a semelhança do mundo as celebridades. Nós temos os nossos prediletos, nós achamos até que a oração de fulano de tal, da igreja tal, é mais poderosa. Isso é uma prática do evangelicalismo, infelizmente, doentio. Veja o que o texto diz, irmãos. Nós nos achegamos a Deus, todos nós. Não existe uma oração melhor, mais poderosa. Não existe. É lá na antiga ordem que você tinha um sumo sacerdote, você não orava a Deus, você ia até ele. Agora não mais. Não temos santos padroeiros, não. No sentido, toda oração, toda aproximação de Deus é fraca. Nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos agora um sumo sacerdote que nos aceita. Ele está diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus nosso Pai, nós somos gratos por Tua palavra que nos instrui, que nos edifica, que nos ensina. Agora ajuda-nos a ter ouvidos para ouvir, um coração, Deus, disposto a obedecer, que essas verdades mudem a nós, transformem a nossa vida, produza efeitos no nosso comportamento, na nossa atitude como crentes. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.